que é importante. E resiliência, pô, resiliência é a palavra da moda aí. Resiliência e persistência são irmãs, né? Mas elas não toleram a teimosia. Então, no mundo igual ao nosso, pô, assim, Legal. resiliência é fundamental. Persistir em determinados elementos é fundamental, mas cuidado com a teimosia. Então, assim, isso para planejamento de empresas vale muito. Quantas vezes eu já me deparei com isso, com planejamentos muito bem estruturados, a metodologia FIAL, que num determinado momento havia ali a possibilidade de um ganho de escala, de uma redução de custos, e se reposicionavam através da própria metodologia para retroalimentar o processo e trazer ganhos, ou ganhos de redução de CAPEX, ou redução de prazo. Então, assim, tem que estar com esses canais ali sempre abertos e velozes para, como eu já comentei lá no início, né, para retroalimentar tudo, tá? Então, tem muito pragmatismo. É esse o pragmatismo que eu Sim. vejo aí. Muito legal. Eu posso dar meu testemunho aqui, que a parte ali da blindagem informacional, eu já sigo isso à risca, Alexandre. Sigo isso à risca e posso falar dos benefícios. Primeiro que você usa seu tempo para consumir conteúdo mais construtivo, para você aprender alguma coisa nova, para se informar de fato. Segundo, que você tira toda essa carga, quer dizer, a gente que vive aqui no Rio, né? Não me acrescenta em nada saber que teve mais um assalto, ou mais um tiroteio, não sei aonde, mas sabe, como você disse, só vai de fato contribuir para você ficar mais ansioso, mais estressado, mais preocupado, e que na verdade são informações que não fazem a diferença na tua vida, mas isso tem muito a ver com o modelo de como algumas plataformas de mídia, você citou aí o da Atena, mas é ele e mais uma porção deles. Sim, que claro. é porque esse apelo emocional, né, ele gera mais engajamento. Sim. Principalmente a pessoa não está atenta a isso. Não por acaso, quem são as plataformas hoje que mais usam disso para angariar ali a atenção das pessoas? As plataformas digitais. Elas usam exatamente o mesmo tipo de apelo que os jornais usavam lá atrás, né? Você que falou do passado, Sim. aí tinha aquele garotinho extra, né? Com as manchetes ali sensacionalistas, é exatamente o mesmo truque, né? E você trazer violência, trazer as coisas escabrosas, isso desperta a curiosidade e acaba gerando esse engajamento porque as pessoas se envolvem emocionalmente, né? Sim. Ou porque ela tá irritada, ou porque ela tá com medo, ou porque ela fica nervosa, aquilo ali, né? Olha só que absurdo isso que está acontecendo. Então a mídia tradicional, mas também as mídias digitais usam e abusam desse recurso. E acho que até outro ponto que a gente estava conversando nos bastidores, né, Alexandre, que é parte do preparo das pessoas, e acho que parte da solução dos problemas que a gente tem hoje é que a internet como um todo vai cair mais em descrédito, né? Hoje ela tem ainda muito crédito, mas na verdade, quanto mais você evolui, e eu já vou aproveitar isso para fazer um gancho para uma última pergunta, Alexandre, que nem estava na pauta, mas quanto mais ela evolui nessas ferramentas que a gente estava falando ali de inteligência artificial, que vai gerar um vídeo que ninguém vai ser capaz de verificar aquilo ali, a autenticidade daquilo, né? Verificar aquilo de alguma forma. Mas a partir do momento que eu tenho plataformas onde isso passa a ser o padrão que está circulando, é como se a internet se tornasse hoje o que a gente conhece como a dark web, a deep web, né? Olha, eu sei que tem aquilo ali, mas você vai entrar naquilo ali, você já sabe o que vai encontrar, né? Não vai ser coisa que você pode, como se você está procurando a coisa errada, tudo bem, você já vai para lá porque é o que você está procurando. Mas você ou eu, né, quando a gente abre o nosso laptop para acessar a internet, a gente não busca se conectar na deep web, né, de certa maneira. Por quê? Porque você já entendeu que aquilo ali é um outro contexto e que o que circula ali tende, não estou dizendo que é tudo, né, mas tende a ser problemático. E acho que essas big techs deveriam estar muito preocupadas com isso, porque se a web se torna um ambiente problemático, é o Google que sai perdendo, é a Microsoft que sai perdendo, é a Meta que sai perdendo. Todos eles que fazem dinheiro hoje com a web só fazem dinheiro porque tem muita gente, e tendo muita gente tem muito anúncio, né? A partir do momento que esse ciclo se rompe, fatalmente eu tenho menos pessoas, daqui a pouco eu não tenho anunciante, né? E é o que já acontece em alguns contextos mais específicos, em algumas plataformas, que o cara não consegue viabilizar com anúncio. Por exemplo, meu amigo Alexandre, para a gente fechar esse papo que tá incrível, eu sei que a gente ficaria aqui mais 2 horas conversando sobre, mas como é que você vê
já que a gente falou de inteligência artificial, de mundo digital, como é que você vê a evolução de ferramentas como a própria IA contribuindo para esse mundo bunny? Quer dizer, se o negócio já estava caótico e fervilhando, agora você tem mais um componente aí como a inteligência artificial para acelerar ainda mais, agitar ainda mais esse caldeirão, Alexandre. Então, Bruno, eu acho que a gente está no meio de um processo, né? Num processo de evolução de conceitos e de aplicação de tecnologia que faz com que a gente revisite alguns conceitos pessoais e de organização social. Eu entendo que eu já tinha comentado num determinado momento, eu vejo com bons olhos a aplicação de inteligência artificial para, por exemplo, desonerar ou liberar a criatividade humana. Eu entendo isso como algo muito positivo, mas Também. eu entendo, eu vejo isso eu tenho um viés positivo com relação a isso, mas eu também tenho um viés de que a inteligência artificial e a aplicação das tecnologias, elas resultarão ainda mais numa massa de excluídos, que são pessoas que não estão habilitadas ao, ao pensamento criativo, por exemplo, que por questões de oportunidades educacionais, ou mesmo de alto esforço, autodedicação, está tudo misturado, né? Mas elas não darão respostas a esse mundo novo em que elas estão desoneradas das atividades corriqueiras e liberadas para a criatividade. Isso parece muito hipotético demais e não me parece ser muito pragmático quando a gente fala na quantidade de pessoas que existem no planeta. Então a gente tem que ter, via de regra, emprego para todo mundo. Então, assim, em resumo, entendo como muito positivo. Eu acho que ainda tem ao meio do caminho. Quando eu olho para a teoria do caos lá do Jamais, eu penso que é do caos que nasce a ordem. Então, é desse momento de caos que vai nascer uma nova ordem. Talvez não seja no nosso tempo, talvez leve bastante tempo, não consigo prever, mas ao mesmo tempo que eu vejo isso tudo, eu vejo pessoas muito responsáveis e dedicadas com movimentos que são movimentos por exemplo, na nossa capacidade de aprendizado contínuo, algo como a gente está fazendo aqui. Essa capacidade de aprendizado contínuo, hoje, ela transcende o técnico. Então, hoje, as pessoas têm preocupação em conectar diferentes temas que antes não faziam parte do arcabouço de um profissional. Por exemplo, eu faço um curso de neurociência com muitos outros profissionais que estão lá preocupados com a dinâmica do funcionamento dos neurotransmissores. Então, assim, os conhecimentos, eles vão se conectando. Então, assim, é um learnability que é indispensável. Então, mesmo que a gente tenha os avanços tecnológicos, que a gente tenha ali uma disrupção daquela modelagem de trabalho que a gente considera, né, que é a tradicional, que constituiu a sociedade que a gente conhece até hoje, mesmo que a gente tenha disrupção disso num período bem pequeno, tá, a gente ainda vai ter do nosso lado a nossa capacidade de refletir, de se engajar, de se identificar com objetivos. Então eu não vejo como o fim dos tempos, assim. Eu acho que é algo muito incrível. E quando a gente está falando de inteligência artificial, a gente está olhando para uma dimensão da tecnologia. Mas a gente tem o transhumanismo, que é uma outra dimensão da tecnologia que, sabe, se a gente entrar no mérito do transhumanismo, as pessoas que não conhecem, a gente tem a longevidade. E aí você diz, longevidade. Hoje se afirma que pessoas que estão nascendo hoje podem viver até 200 anos. Então, assim, se afirma também que em algum momento o ser humano vai ser capaz de fazer o upload do cérebro, das ondas cerebrais, em algum momento, 50, 100 anos, eu não sei quanto tempo. Então, assim, todos assuntos disruptivos e que estão lá na ambiguidade. Quando a gente discutir os assuntos, vamos discuti-los com muita parcimônia, porque não tem verdades absolutas. Eu, por exemplo, né, eu sou